Oi gente, Júlio Marinho falando, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar desse cara aqui, Justin Fashanu. Esse cara foi o primeiro jogador de futebol profissional a assumir a sua homossexualidade. Isso lá na década de 90. Vocês imaginem o tamanho do problema, né? Mas antes de continuar, deixa eu fazer aquele pedidozinho básico que eu sempre faço, né? Se vocês estiverem gostando, se inscrevam no canal, dá um joinha, compartilha, clica aí no sininho para ficar sabendo das novidades e comentem bastante que eu quero saber da opinião de vocês. Ok, mas vamos lá, vamos falar desse cara aí. Bom, o Fashanu foi um ótimo atacante, ele passou por grandes clubes, tá? Lá na Inglaterra, o Manchester City, West Ham, Newcastle, entre outros, né? Ele era filho de imigrantes, pai nigeriano, mãe guineense, né? Mas ele foi abandonado muito novinho ainda pelo pai, e a mãe sem ter como cuidar deles, porque era ele e o irmão que era um ano mais novo, tá? O John. Então, sem ter como cuidar dos dois, a mãe teve que entregar eles para a adoção. E aí eles ficaram no orfanato um tempo, né, até serem adotados por um casal de Norfolk. E aí, em 1978, aos 17 anos, Fashanu já estava jogando no time principal de Norwich, né? E aí com um ótimo desempenho, porque ele era grandão, né, forte, bom na cabeçada e habilidoso, ele acabou indo parar na seleção, né, sub-20 da Inglaterra. Bom, em 1981, depois de fazer 40 gols em 103 jogos, ele foi vendido para o Nottingham Forest. Foi, na época, a maior transferência, né? A transferência foi no valor de 1 milhão de libras. Foi a maior transferência do jogador até então. E o Forest já era o time da época, né? Era assim, já tinha sido campeão, bicampeão. Então era assim, era o time da época. Ele não foi para um timezinho qualquer. Você vê a importância do cara, né? Só que, apesar disso, apesar de ser um grande jogador, estar em muita evidência, ele sempre sofreu com boatos relacionados à sua sexualidade. Muito disse-me-disse, muita fofoca, né? Muita piadinha, muita ofensa da torcida, de jogadores, de técnicos. Enfim, o cara era uma barra pesada. E aí, em 1990, depois de alguns tropeços na carreira, depois de muito insulto, né? E ele também não era um cara muito fácil, ele curtia umas baladinhas, não era um mocinho que se espera, né? Foi convencido pelo seu agente, né, Eric Howe, a dar uma entrevista para o jornal assim, mais sensacionalista que tinha na Inglaterra, que era o The Sun. Rapaz, ele acabou dando essa entrevista na maior inocência e, para acabar de vez com toda aquela boataria, né, aquelas insinuações, aquelas piadinhas, ele resolveu que seria uma boa ideia, convencido pelo gente, tá? Assumir a sua homossexualidade. Não que não seja realmente uma boa ideia, é uma ótima ideia, mas não dessa forma. Bom, enfim, é óbvio que o jornal, né, se aproveitou disso e fez essa capa. Pois é. O tabloide estampou na capa a seguinte manchete: estrela do futebol de 1 milhão de libras, aí, né, 2 pontinhos, eu sou gay. Enfim, o que já estava ruim, o que já era muito ruim, ficou ainda muito pior, porque aí
é que já não era mais boato, já não era mais, né, mais alguma coisa que se tinha alguma dúvida, era fato, ele havia dito isso mesmo, e aí o mundo acabou para ele. O irmão dele tentou dissuadi-lo de dar essa entrevista. E o The Sun ofereceu a ele 70 mil libras pela entrevista. Lógico que o agente levou um por trás, né? Para ter convencido ele a fazer essa besteira. E o irmão chegou a oferecer 100 mil libras para ele não dar a entrevista. Não que o irmão estivesse pensando nele, tá? O irmão estava pensando em si próprio, para não ter essa má fama na família, porque ele não aceitava também a homossexualidade do irmão. Não era uma boa pessoa. Enfim, ele foi e deu a entrevista a si mesmo. Bom, o Justin, para justificar por que ele teria concedido essa entrevista, ele deu a seguinte declaração ao The Guardian. Vou ler aqui para vocês. Na minha carreira, quando algo importante acontecia, eu ia parar no The Sun. Quando virei jogador de 1 milhão de libras, saiu no The Sun. Quando virei cristão renascido, evangélico, tá? Saiu lá também. Então pensei que, se for para fazer direito, para ser franco, vou usar o mesmo veículo que já usei antes. Bom, o irmão dele disse o seguinte, né, depois da entrevista, depois da declaração, depois da saída do armário espalhafatosa do Justin. Ele era minha luz brilhante e se tornou meu arqui-inimigo. Com um irmão desse, né? Bom, como eu tinha dito, né, sem aceitação dos colegas, sem aceitação da imprensa, sem aceitação da própria família, Justin nunca conseguiu, né, jogar em alto nível novamente. E aí passou por vários times, ele passou por 11 times, para vocês terem uma ideia. Todos, né, times pequenininhos. Aí ele foi para Nova Zelândia, foi para os Estados Unidos, quer dizer, mas a vida extra-campo continuava, né, daquele jeito. Bom, as manchetes sensacionalistas continuaram, né? Inclusive rolou um boato de que ele estava tendo um relacionamento com um parlamentar britânico. Essa história nunca foi confirmada. Bom, em 1997, Fashanu resolveu pendurar as chuteiras, ele estava lá nos Estados Unidos, e resolveu se tornar treinador. Mas os escândalos continuaram, e aí em fevereiro de 1998, ele foi acusado de estupro por um jovem de 17 anos. O fato nunca foi comprovado, mas ele estava em Maryland, lá nos Estados Unidos, e nunca foi comprovado o estupro. Mas lá era crime, atos homossexuais eram crime em Maryland naquela época. E aí, com medo, né, de ser preso, ele voltou para a Inglaterra. Bom, e aí no dia 2 de maio de 1998, o Fashanu foi encontrado morto, enforcado numa garagem ao leste de Londres. E ele deixou uma carta de despedida. Eu vou ler para vocês a carta. Ele diz o seguinte: percebi que já havia sido considerado culpado. Não quero mais ser uma vergonha para minha família e meus amigos. Ser gay e ter uma personalidade difícil, mas não posso reclamar disso. Queria dizer que não agredi sexualmente o jovem, ele fez sexo consensual comigo e no dia seguinte me pediu dinheiro. Quando recusei, ele falou: espere, você vai ver só. Se esse é o caso, eu ouço vocês dizerem: por que fugir? Bom, a justiça nem sempre é justa.
senti que não teria um julgamento justo por conta da minha homossexualidade. Bom, foi isso que aconteceu com esse rapaz. A sobrinha dele, Amal Fashanu, tinha 8 anos quando o tio dela morreu, e ela, já adulta, produziu um documentário sobre a vida do tio para a BBC. A história de Fashanu é muito triste, né? Nada disso teria acontecido se não fosse o preconceito, né? Tudo de ruim que aconteceu na vida de Fashanu, além, claro, de ter sido abandonado pelo pai, de ter sido entregue para adoção pela mãe, né? De todo o racismo, que também é preconceito, né? Mas assim, a maior desgraça da vida desse rapaz foi a homofobia, né? Ele poderia ter sido um grande jogador se tivessem deixado. Ele poderia ter sido uma pessoa feliz se tivessem permitido. Mas a ele não foi permitido ter uma vida feliz, a ele não foi permitido ter uma vida plena, a ele não foi permitido ser quem ele era. E por isso ele teve que desistir, né? Quer dizer, ele tinha que desistir, mas ele desistiu, e eu respeito isso. Ele desistiu, ele não suportou, ele não aguentou a pressão. E sim, com certeza ele não teria um julgamento justo. Não só por ser homossexual, mas também por ser negro. Ele também sofreu por ser negro, porque durante toda a carreira dele ele também sofreu ofensas racistas. Embora não tenha sido o racismo causador de todo o sofrimento dele, porque se fosse assim, o irmão dele também, né, teria tido um fim trágico, e não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário. O que pesou mais aí neste caso foi a homofobia. Que sirva de alerta. E vocês veem assim, isso aconteceu lá nos anos 90 e pouquíssima coisa mudou. Pouquíssima coisa mudou. De lá para cá nós não tivemos nenhum jogador de um time grande, de primeira divisão, né? Um jogador realmente relevante, que tivesse muita visibilidade, de seleção inclusive, que tenha se assumido. E a gente sabe que tem muitos, né, queridos? Impossível não ter. Só um, né? Só o Fashanu não. A gente sabe que tem muitos mais. Mas nenhum se arrisca a assumir. Nenhum se arrisca a sair do armário, né? Teve aí o caso aqui no Brasil do Richarlison, mas ele também nunca se assumiu, nunca confirmou que era homossexual, mas também teve uma carreira arrasada pela homofobia. Era também um bom jogador, se não fosse, não teria feito o sucesso que teve, apesar de todo o preconceito, né? Muitas vezes o Richarlison sofreu preconceito da própria torcida, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que até ele chegou a ser jogador da seleção, não tenho certeza, mas era um ótimo jogador. E teve uma carreira brecada. Ele não atingiu o auge da carreira dele por conta da homofobia, né? E não só no futebol, mas a gente sabe que o futebol é dos esportes de equipe o mais homofóbico. Então, assim, os exemplos estão aí. É realmente uma pena. E o Fashanu é um cara que não deve ser esquecido jamais também, né? Existe uma campanha lá no clube onde ele fez sucesso contra a homofobia. Eu acho maravilhoso isso, mas eu gostaria que mais pessoas conhecessem essa história, por isso também que eu estou fazendo esse vídeo, né? Embora já tenham tido outros vídeos, embora já tenham tido várias reportagens, mas é bom a gente sempre relembrar.
né? É uma história que deveria servir de exemplo sempre. Era isso. Peço novamente aquele reforço, se estiverem gostando, para se inscrever no canal, clicar aí no sininho para ficar sabendo das novidades, dar um joinha, compartilhar, comentar. Tá bom, gente? Isso faz toda a diferença para mim. Tá legal? E amanhã tem mais vídeos. Continue me acompanhando. Muito obrigado a vocês.